manhã, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou o professor Lucas e já estamos na nossa 7ª aula para o 6º ano do ensino fundamental. Na aula de hoje, a gente vai fazer uma discussão que ela meio que se encontra com outras temáticas que a gente já abordou aqui em outras aulas, mas a gente vai estudar profundamente o que seria o espaço geográfico. A partir desse conceito de espaço geográfico, a gente vai ver um pouco como que se dá a questão do meio onde a gente vive e também da nossa localidade. Então a gente vai entender quais são os processos para que sejam construídos lugares, construídos a nossa localidade e a partir daí se habituar com uma cultura, um povo, um estado, uma nação, enfim. Então vamos lá ver um pouquinho do que é esse conceito do espaço geográfico. Observem aí no slide. O espaço geográfico pode ser definido por todas as diferentes paisagens que existem. É determinado por sua formação, o motivo de sua aparência, a intervenção da sociedade, o modo de vida das pessoas e dentre outros. Então, basicamente, a gente já estudou lá nas primeiras aulas o conceito de paisagem e a gente viu que basicamente paisagem é tudo aquilo que a nossa vista consegue alcançar, certo? Tudo aquilo que a gente consegue ver e identificar pode ser considerado uma paisagem. Então a paisagem ela não é só aqueles aspectos naturais, não é só a natureza, o lago, as florestas. Paisagem é tudo aquilo que a nossa vista, os nossos olhos conseguem enxergar. Então tudo pode ser enquadrado no conceito de paisagem, certo? E a partir do conceito de paisagem, a gente contempla o conceito de espaço geográfico. O espaço geográfico é um espaço que compreende a determinadas paisagens que juntas se agrupam e se transformam em um espaço, um local, certo? E aí, a partir dessa determinação é que pode se dar o conceito de espaço geográfico, a partir dos contratos e dos meios sociais que uma população, dentro de determinado espaço, constitui e vai construindo seus laços, suas formas de vida, sua cultura, suas tradições, sua língua, vai construindo bens materiais, casas, prédios, então tudo isso se enquadra dentro desse conceito de espaço geográfico. Mas vamos ver mais profundamente o que é esse conceito. Observem aí. O mar, as florestas, os morros, as praias, os rios, as serras não são apenas paisagens. Mais do que isso, todas elas carregam uma dinâmica social, visto que resultam da intervenção da sociedade ao encontro de suas necessidades. Assim, o mar tem várias funções. A pesca, o turismo, o comércio, a extração de petróleo, apropriações feitas pelo homem que resultam na transformação de sua aparência. A essa paisagem se acrescentam os meios de transporte marítimos, bem como as plataformas petrolíferas e, consequentemente, a poluição. Então, basicamente, a gente viu também que a paisagem, que foi o primeiro conceito que a gente estudou em outra aula, ela é modificada, tanto a paisagem, quanto a natureza, quanto o próprio espaço, é modificado através do trabalho humano, certo? Então, toda a transformação na paisagem, no espaço, na natureza, ela é feita através do trabalho humano. Então, o trabalho humano é quem modifica a paisagem. E essa modificação, por muitos, ela é chamada de cultura. É a partir dessa cultura que vai se estabelecer uma forma de vida dentro de um determinado espaço, seja ele habitado por pessoas ou não, e é a partir daí que vai se dar essa conceitualização do que seria a cultura. Então, o espaço geográfico é o espaço vai muito além de todas essas paisagens que a gente já viu. O espaço geográfico ele é um espaço construído a partir dessa interação social ou a partir também de aspectos naturais. Esse espaço ele vai ser modificado desde o seu surgimento até, em último caso e nos mais absurdos casos, desde de uma extinção de um determinado espaço ou local que passa a ser transformado também em outro local. Então a gente vai ver alguns exemplos para a gente melhor entender esse conceito e a gente vai ver também o nosso espaço geográfico brasileiro, certo? Como que o Brasil é constituído dentro desse espaço geográfico. Observem aí, a produção dentro do espaço.
O espaço geográfico corresponde ao espaço construído pelas atividades humanas, foi o que a gente acabou de falar, as modificações que as paisagens e o espaço vai se constituindo, e pelas sociedades, sendo por elas explorados e correntemente transformados. Ele difere-se do meio natural, por ser o local onde imediatamente se observa a atuação do ser humano sobre o meio, com a geração de seus respectivos impactos. De maneira geral, é correto dizer que há uma produção do espaço geográfico, ou seja, ele é resultante das atividades sociais nas esferas econômicas, cultural, educacional e outras. Por esse motivo, compreendê-lo é também uma forma de entender o próprio ser humano e a estrutura das sociedades. Então, basicamente, todas essas transformações que a gente viu que o trabalho, a atividade humana, ela produz, é o que vai sendo construído como espaço geográfico. Então, se a gente pensar, por exemplo, há muitos e muitos anos atrás, o nosso território acreano, vamos pensar aqui na capital, na cidade de Rio Branco, era uma capital que não tinha todas as estruturas e todos os prédios e casas que a gente tem hoje. Então, tudo isso, todo o espaço geográfico acreano que a gente tem hoje, ele resultou das atividades sociais humanas, certo? Das modificações, das construções, de tudo aquilo que o homem, como necessidade de sobrevivência, passa a modificar. Então, uma pessoa precisa de uma casa, constrói uma casa. Então, precisa comer, começa a plantar, a colher e comer. Está plantando muito e sobrando coisa, começa a vender. Então, a partir dessas relações é que é construído o espaço geográfico. E aí vão surgindo cada vez mais lugares, cada vez mais o espaço vai sendo modificado. Exemplo disso, vamos ver um pouquinho do espaço geográfico brasileiro. Observem aí. No início da colonização do Brasil, a população vivia especialmente no litoral, ou seja, ali naquelas áreas onde o mar onde o mar banha, certo? Aqui no nosso país. Esse local era estratégico para o cultivo da cana-de-açúcar, que tinha como finalidade a exportação. Somente mais tarde, o interior do nosso estado foi se transformando, desculpa, era para ter um N ali, o que ocorreu com a descoberta dos recursos minerais. Assim, apareciam as primeiras cidades e vilas no interior brasileiro, o que, aos poucos, ia transformando todo o espaço geográfico. Então, basicamente, a transformação do espaço geográfico brasileiro ela se deu a partir do momento em que o Brasil começa a ser colonizado, certo? Onde os portugueses chegam e começam a habitar, apesar de todos os confrontos, todos os conflitos que tiveram, é a partir daí que há uma modificação, principalmente no nosso território brasileiro. E é aí que é construído o nosso espaço geográfico brasileiro. Se a gente pensar, o Brasil foi descoberto, entre aspas, e a gente já discutiu aqui por quê, no ano de 1500. Então, de 1500 até o ano de 2021, que é o ano que a gente está atualmente, muitas transformações no espaço geográfico brasileiro aconteceram, certo? E muitas ainda podem ocorrer daqui para frente. Sem contar em todas as consequências negativas que essas transformações trazem. Desmatamento, poluição, queimadas, então tudo isso também é resultado dessas transformações do espaço. A natureza acaba que por uma hora vai sucumbir e não vai aguentar tantos recursos que são produzidos. Afinal, se a gente parar para pensar, tudo que é construído dentro do espaço geográfico, ele provém da própria natureza. O ferro, a madeira, o tijolo, tudo provém da própria natureza, então tudo já estava aqui. É claro que podem existir coisas que não, mas se a gente pensar do início do povoamento histórico até atualmente, tudo que a gente tem como construção de espaço proveio dos próprios meios naturais. Mas uma hora é claro que esses meios podem se esgotar, e é aí que está a importância da gente valorizar o nosso meio, o nosso espaço, a nossa localidade, para ajudar na melhor qualidade de vida dos nossos pais, dos nossos amigos, dos nossos familiares, e futuramente dos nossos filhos e netos e de quem estiver por vir, de toda a sociedade no geral. Então é por isso que é importante valorizar o espaço e meio que a gente vive. Para finalizar, observem aí. O espaço geográfico, pois, carrega consigo elementos do passado e do presente.
sendo o testemunho mais explícito das diferenças de valores culturais, arquitetônicos e morais dos diferentes períodos da história. Quando observamos um prédio antigo ou andamos por ruas centenárias, somos capazes de perceber, ao menos em partes, os valores de épocas anteriores. E aí tem diversas imagens de diversos locais e monumentos e espaços no mundo inteiro. Então, basicamente, o espaço geográfico funciona também como uma forma de registro da história, que a gente já abordou em outras aulas. Então, esses espaços, esses meios, a localidade também é uma forma de contar a história, ou da população, ou daquele local, enfim. Então, a gente tem muito isso também de característica dentro desse espaço geográfico. E aí, para a gente melhor fixar esse conteúdo e melhor entender o que a gente acabou de falar, de todas essas problemáticas do nosso espaço, do meio e da localidade, a gente vai fazer duas questões rápidas para melhor fixar esse conteúdo, certo? Observem aí. Primeira questão. Tem aí um trecho. O que importa é que os geógrafos conceberam, na construção da geografia, uma análise de conjunção do natural e do humano, transformando aí tem um espaço, em um conceito que expressa a articulação natureza e sociedade, ou seja, constituíram um objeto de interface entre as ciências naturais e as ciências sociais. O conceito que completa adequadamente a lacuna acima então, qual conceito desses que estão aí abaixo completa aquele espaço em branco ali no texto? Então, é o conceito de espaço geográfico, é o conceito de lugar, é o conceito de paisagem ou é o conceito de região. Então, qual desses se encaixa melhor naquela lacuna? A alternativa certa é a letra A, certo? O espaço geográfico que é transformado através dessa conjunção entre o natural e o humano, entre a sociedade e a natureza, entre aquilo que os homens modificam dentro desses meios naturais. Então, a gente tem essa relação entre o natural, os recursos naturais, tudo que a natureza dá e através do trabalho e da força humana, a gente extrai e a partir daí transforma e modifica o espaço. Então, o conceito aí é o espaço geográfico, certo? Vamos lá, segunda questão. A partir da concepção de espaço e do entendimento que o espaço geográfico é fruto da relação entre a natureza e a sociedade, um exemplo de espaço geográfico que não sofreu uma ação direta do ser humano é. Então, a questão está pedindo um exemplo de um espaço geográfico que não teve essa intervenção do homem, da sociedade no seu meio. Vamos lá ver as alternativas. Letra A, um rio utilizado para a geração de energia. B, uma floresta totalmente conservada. C, uma cidade altamente sustentável. Ou D, uma zona rural pouco habitada. Alternativa correta, que é aquela que não sofreu uma ação indireta, é a alternativa letra B, certo? Uma floresta totalmente conservada. Todas as outras alternativas, se a gente observar, elas têm sim intervenção do homem, da força do homem e das sociedades em seus meios, certo? Então é isso, eu espero que vocês tenham conseguido compreender a nossa aula. Para ter acesso a essa aula na íntegra, acessem a plataforma Eduque no site da Secretaria de Educação. Que lá vocês podem assistir essa e quantas outras aulas e quantas vezes vocês quiserem. A gente vai ficando por aqui, tchau, tchau e até uma próxima.